É conversar, é discutir, é dialogar, debater e entender toda essa importância da doação de órgãos. Eu sou um doador universal, já deixei isso registrado em cartório com relação ao que deva acontecer comigo, porque é assim. É um ato de amor à vida de familiares que perdem o seu ente querido e da renovação dessa esperança. Para quem recebe essa doação, vamos acompanhar a reportagem? Por favor, balança aí. 12 de setembro, Centro Cirúrgico do Hospital Renascença, em Aracaju. Se para profissionais intensivistas o dia a dia já se resume a salvar vidas, para alguns pacientes essa data será lembrada sempre como renascimento. E falar de vida é também falar da morte. No centro da sala de cirurgia, uma mulher de 54 anos que teve morte encefálica confirmada. Ali, sob as mãos dos cirurgiões, mesmo sem vida cerebral, ela escrevia os últimos e talvez mais importantes capítulos da sua história, a doação de órgãos em prol de outras vidas. O trabalho das equipes médicas começou ainda no dia anterior. O paciente potencial doador, ele é um paciente crítico. Ele adentra, o primeiro atendimento às vezes acontece no meio da rua pela própria equipe de SAMU, vem aí pela urgência e chega a gente na UTI. Quando eu falo um paciente crítico, é porque o doador, ele é um paciente que ele evolui para uma suspeita de morte encefálica. Diversas patologias, podendo ser traumas ou não traumáticos, clínicos, faz com que o paciente comece a não ter mais uma atividade cerebral. E aí dá início aos processos de exames clínicos, exames de imagem, que vai definir se aquele paciente ainda possui ou não atividade cerebral. E isso você vai ter que começar a fazer um trabalho em cima dos familiares, pós confirmação da morte encefálica, e todo esse processo demanda tempo, não é feito de uma noite por dia, e temos os protocolos, não só institucionais como nacionais, para ser feito o caminhar desse processo. Em meio à tristeza pela confirmação da morte de um familiar, nasce também a oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas que até então têm um futuro incerto. É o que aconteceu com a mulher de 54 anos que teve a sua identidade preservada. Através de uma abordagem cuidadosa e sempre pautada pela ética, a Organização de Procura de Órgãos, a OPO, e a Comissão Intra-Hospitalar para a Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes conseguiram a autorização da família da mulher para realizar a doação de múltiplos órgãos. O trabalho da OPO se inicia quando esse paciente ele é notificado como um provável ME. A partir daí, quando o hospital já notifica para a gente o paciente com Glasgow 3 e provável paciente de morte encefálica, a gente começa a acompanhar, vem até o hospital, acompanha todo o processo, desde o primeiro ao segundo exame, ao exame complementar, até fechar o protocolo. Quando fecha o protocolo, a gente segue com a entrevista familiar, a OPO também acompanha na captação, e todo o processo também a gente passa para a Central Estadual de Transplante, que a gente faz o trabalho do doador e eles fazem do receptor, e manda para a gente para ver qual é o compatível. Acho que o maior empecilho hoje é o desconhecimento, né? Até porque o processo de aceitação de morte, todos nós vamos passar e nós vamos aceitar. Mas o desconhecimento é a principal arma desfavorável para nós em aderir de fato à doação de órgãos. A próxima etapa é o procedimento cirúrgico para a captação dos órgãos, aqui comandados por 2 cirurgiões. São algumas horas de trabalho em um dia que também fica marcado na trajetória profissional deles. Um momento de gratidão para a família que aceitou doar e um momento de esperança para aqueles pacientes que estão aguardando. Nós gostaríamos que fosse muito mais o número de doação que nós temos. Infelizmente existe ainda um preconceito, existe ainda aquela ideia errada de que o procedimento é algo muito invasivo do ponto de vista assim, de não ter critério, cuidado, e é feita uma cirurgia mesmo, com todos os protocolos cirúrgicos que a gente conhece. É um momento que todos aguardam a doação do órgão, né? Mas por trás disso tem todo um preparo de uma equipe que vai entrevistar a família doadora, da família que autoriza, de preparar o doador para saber para quais pessoas que vão os órgãos, quais órgãos vão poder retirar. É uma logística muito grande, muitos profissionais envolvidos da área da saúde, que culmina no final, que é a doação do órgão e o transplante de fígado. É sempre muito gratificante quando uma família diz sim. Sabemos que temos dificuldade aqui no estado ainda, mas está cada vez melhor a doação. Após a captação de órgãos, eles são separados e preparados cuidadosamente para o transporte até os seus destinatários.
Um processo que é como uma dose de vida para pacientes que estão em uma situação de necessidade. Um presente que restaura a saúde e acende a esperança. A mulher de 54 anos doou fígado, rins e córneas, múltiplos órgãos que são a esperança para muitos pacientes por todo o país. Do Centro Cirúrgico em Aracaju, esses recursos da vida já tinham endereços certos. Quando a gente faz todo o processo, que a gente colhe os exames, que vê a compatibilidade, que é oferta para o nacional, né, o doador, os órgãos do doador, eles vão dizer quem é o receptor. Então, o fígado, por exemplo, hoje ele vai para Pernambuco. Então, está vindo um voo aí da FAB, que vai chegar aqui às 11 da noite e a gente já vai estar encaminhando o órgão para lá. Tem um rim que vai para Rio Grande do Norte e o outro vai para Pernambuco também. Tudo acontece quase de forma cronometrada. Os órgãos são colocados nessas caixas térmicas em baixa temperatura e imediatamente são encaminhados para transporte aéreo até o destino final. Um pedaço de vida que torna o doador um herói silencioso e permite aos receptores uma nova oportunidade. No mês de setembro, no qual estamos, é o Setembro Verde, é o mês de doação de órgãos, incentivar a doação de órgãos. E graças a Deus, em Sergipe estamos observando um aumento expressivo no número de doações. Em Sergipe, a fila para transplantes de córneas, por exemplo, tem mais de 300 pacientes, o que leva em média 2 anos para que seja encontrado um doador. Para os demais órgãos, os procedimentos de transplantes são feitos em outros estados. E a cada ano, o objetivo é unir todos em uma única direção, pela compaixão e generosidade que transcende a vida. É gratificante, a gente sabe que a dor de quem perdeu, mas que diante da dor e pensar no próximo, né, a maior benevolência do ser humano é essa, é pensar no próximo no momento da dor. Então a gente fica bem. Tem um lado ruim de quem perde, mas assim, você pensar que o destino desse você não podia mudar, mas você pode mudar de várias pessoas. Então, essa daqui hoje vai salvar 4, 5 vidas, né? Então, a gente só pode agradecer. Só podemos agradecer e também tem uma coisa interessante. Graças a Deus, nós atravessamos esse período confuso relacionado ao grande Fausto Silva, ao Faustão. Me parece que tudo, pelo menos na minha visão, tudo ficou esclarecido, porque é muito necessária essa generosidade, essa solidariedade. Estou te falando, talvez eu não seja um grande exemplo em absolutamente nada, mas eu tenho essa consciência e nada, essa carcaça aqui, gente, é linda, maravilhosa, quando está em funcionamento depois você sabe. Do pó viemos, ao pó voltaremos, é uma realidade. E eu tenho essa visão muito nítida com relação a esse próprio passamento, essa transitoriedade da vida. Isso aqui, olha, pode ser tão útil para outra pessoa. Pense a respeito. Por favor, conscientize-se, informe-se e também comunique a sua família. Por favor, coisa mais linda é a doação de todos os órgãos.